Quelé, a voz da cor. Esse é o nome do livro que conta a história de Clementina de Jesus. O livro vai ser lançado amanhã aqui em São Paulo. E é resultado do trabalho de conclusão de curso de 4 universitários, hoje já jornalistas. Eles tiveram uma grande missão pela frente, já que até agora muito pouco havia sido escrito sobre a vida dessa mulher negra, mãe e dona de uma das maiores vozes da história do nosso samba. Pois então, 2 dos 4 autores do livro estão hoje aqui com a gente para falar sobre esse lançamento amanhã. Estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio os jornalistas Felipe Castro e Raquel Munhoz. Gente, boa tarde, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde. Vocês já lançaram no Rio? Já, sábado passado foi o lançamento lá no centro do Rio. E agora aqui em São Paulo, porque essa carioca tinha muito a ver com a história de São Paulo, né? Queria começar por aí, nosso bate-papo. Então, a Clementina de Jesus, ela é nascida em Valença, no interior do Rio de Janeiro, e ela fez a carreira dela, digamos, no Rio de Janeiro, mas a partir de certo momento da carreira dela, ela começou a vir mais para São Paulo. Então, a partir do fim dos anos 70, ela começou a fazer muitos shows na Ópera Cabaré, que não existe mais, ficava no Bexiga. Ela teve também uma grande cerimônia de aniversário nos anos 80, no Café Concerto Aquarela do Brasil, que também é no Bexiga e não existe mais. Então, foi um processo dela sendo levada para São Paulo pouco a pouco, e aí ela fez muitos shows por aqui também. Uma história de uma mulher que começou, que foi descoberta muito tarde, 63 anos, quando ela foi descoberta, profissionalmente falando, né? Como é que foi o trabalho de vocês? Porque até essa questão da data de aniversário dela, parece que vocês descobriram um erro nesse fato histórico. Na verdade, a gente ficou tentando procurar registros oficiais do nascimento dela. No cartório da cidade onde ela nasceu, não existe nenhuma certidão de nascimento. Então, a gente sustentou pela certidão de batismo, que foi lavrada na paróquia lá da Igreja de Nossa Senhora da Glória, na cidade de Valença, e nas comemorações dos aniversários dela, que a gente foi acompanhando ao longo dos anos, porque passado algum tempo, ela dizia em entrevistas que tinha nascido em 1902, 1903, às vezes até em 1907. E aí as datas que haviam sido comemoradas anteriormente não batiam. Então, a gente considerou a data ali da certidão de batismo, né? Que é de 1901, 7 de fevereiro de 1901. Enquanto a Raquel e o Felipe vão contando mais histórias aqui pra gente, eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela fotos que estão no livro, né? Vamos colocar aqui, gente? E eu queria que vocês me contassem como é que passou de um trabalho de conclusão de curso para uma verdadeira biografia dela. Aliás, acho que é a primeira biografia dela, Sim, né? é a primeira biografia. Antes disso, havia sido escrito uma coleção de artigos sobre ela, mas uma biografia mesmo, comercialmente falando, não. O nosso trabalho foi o seguinte, a gente começou na faculdade, nos 2 últimos semestres da faculdade. 6 anos atrás, é isso? 6 anos 2011. atrás, exatamente. A gente queria fazer um trabalho sobre o Canto dos Escravos, que é, inclusive, o último disco que ela gravou em São Paulo, inclusive. E aí a gente teve a ideia de falar, não, vamos estender isso um pouquinho, vamos fazer um trabalho sobre a obra e o legado de Clementina de Jesus. A gente apresentou na faculdade, foi muito bem aceito, ganhamos prêmios acadêmicos na época. Como um TCC, projeto de conclusão. Como um TCC. E como estava muito bom o trabalho, muito elogiado academicamente falando, a gente resolveu investir na gente mesmo e levar isso para uma biografia, fortalecer a pesquisa, fazer muito mais viagens, muito mais entrevistas. Que bacana. E foi difícil? Deve ter sido, né? Como é que foi esse caminho de um TCC para uma biografia? Foi bem difícil, mas assim, já na época do trabalho de conclusão de curso, todas as aberturas de entrevistas, as pesquisas que nós fazíamos, a gente não mencionava que era o trabalho de conclusão de curso, mesmo porque as pessoas nem perguntavam. Falavam, não, Clementina de Jesus, claro que eu dou entrevista, quero falar, né, sobre ela. E aí não mudou muito, né? Então a gente não sentiu tanto essa transição do trabalho de conclusão de curso para a biografia mesmo. Então ficou a continuidade do nosso trabalho. A gente fez mais de 60 entrevistas, consultamos mais de 600 exemplares de jornais. A gente tem uma biblioteca de livros bacana. lá que a gente acumulou ao longo desses anos para pesquisar não só Clementina, mas todo o que ela viveu, o momento que ela vivia, tudo isso, né? Deixa eu mostrar o livro, Raquel, me passa aqui, vamos fechar aqui, Borbinha? Olha aqui, amanhã vamos fazer o convite? Amanhã é o lançamento, vamos lá, a partir de que horas? 7 horas da noite? A partir das 7 horas da noite, na livraria da Vila, da Fradique Coutinho, número 915, em Pinheiros, em São Paulo. E lá no Rio vocês lançaram onde? Na Rua do Ouvidor, 37, no centro do Rio, na livraria Folha Seca. E agora amanhã aqui em São Paulo. Exatamente. Amanhã Todo tem mundo roda convidado. de samba. Isso que eu ia perguntar, tem o roda que de tem para samba, chamar a atenção para o lançamento? vai ter roda de samba, vai ter uns músicos muito bacanas daqui de São Paulo, que estão acompanhando a gente desde o início do projeto, então amanhã eles estão lá também. E se tiver algum músico que queira ir para fazer uma participação, né, é muito bem-vindo.
Felipe e Raquel, para fechar, depois de tanto conhecer a história dessa mulher tão poderosa, o que vocês aprenderam com ela? Porque ela é uma história, né, de luta, de preservação da raiz africana, da história africana no Brasil, ela é neta de escravos. O que ficou para vocês dois? Ela é um reencontro do Brasil com a África, né? A gente até conta bastante que ela, como sambista, ela traz um reencontro do Brasil com as batucadas, com o samba, que é realmente o samba que foi a gênese do samba ali no Rio de Janeiro, na Praça 15. Então, musicalmente falando, ela traz esse resgate. E como mulher, uma mulher negra, pobre, idosa, ela tem muito a ensinar sobre o que é o Brasil, o que pode ser feito em relação à cultura. Ela foi um grande aprendizado pra gente. Para todos nós. Tá aí, então, com essa mensagem que eu vou encerrando a participação. Obrigada, parabéns, sucesso aí no livro amanhã. Convidando vocês para esse lançamento amanhã na Livraria da Vila, a partir das 7 horas da noite. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada. É assim que a gente vai encerrando o nosso Repórter São Paulo. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no nosso Repórter Brasil Tarde. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau.